De volta com TVU Esporte e agora, ó, o papo é sério. Mais uma vez, o jogador Richarlison foi o alvo de ataques homofóbicos. O atleta foi anunciado como grande reforço do Guarani para a Série B, porém, parte da torcida rejeitou a sua contratação. Minuto antes da apresentação do jogador, 2 torcedores com camisa do time atiraram bombas em frente ao estádio do Guarani em forma de protesto. E a página oficial do Guarani no Facebook sofreu insultos e piadas homofóbicas. Mais uma vez a gente fala que é lamentável essa situação. Até quando o Richarlison vai, né, sofrer essa sequência de insultos, né, Aninha? Eu estava falando ontem mesmo que eu acho que vai ser muito difícil a gente ver um jogador de futebol se assumir homossexual, porque, querendo ou não, é um fardo muito grande para ele, né? Assim, acho que a cultura do futebol a é muito cultura machista. É muito machista, a gente não está preparado para isso, né? E o Richarlison, no momento que ele chega no Guarani, que vai jogar Série B, é um jogador que tem um currículo muito bom, né? Um cara que construiu uma carreira muito sólida no futebol. E é uma pena que os torcedores não todos, né? Mas alguns, recebam um reforço tão bom dessa forma, não é? Eu acho que só cabe ao torcedor questionar a contratação de um clube se ele acha que o jogador não é suficientemente bom para o seu clube. E não porque o jogador é ou deixa de ser, o que é que ele faz, o que é que ele não faz. A não ser que seja um jogador farrista, né? É que você tem que pensar também. Mas se ele render em campo, é o que está importando. Mas eu acho que assim, o Richarlison, ele, como a própria Aninha, construiu uma boa carreira. Acho que é um bom reforço para o Guarani, acredito eu. Infelizmente, ele vai ter que lidar com isso na vida dele. É lamentável que esse tipo de coisa ocorra. Né? A gente sabe que para um jogador, já no futebol americano, aconteceu já isso. Um jogador já conseguiu se assumir, já foi aceito. Também uma cultura extremamente machista, mas uma pessoa já conseguiu. Então, você já deu o primeiro passo, e ele é extremamente respeitado no time dele, extremamente respeitado na cidade dele. É difícil aqui no Brasil, talvez um pouco mais, porque as pessoas elas têm os hábitos de desrespeitar toda e qualquer coisa, e isso acontece nas instituições. Então, assim, se ele não tem... Se o time do Guarani não vai dizer, olha, ele está com a gente respeita ele, não sei o quê. Se não houver isso, vai sempre acontecer essas coisas com o Richarlison. Você falou, inclusive, sobre a questão da instituição e o próprio jurídico, inclusive, rejeitou essa... Na verdade, fez pouco caso desse caso do Richarlison, porque na época que ele jogava no São Paulo e estava com essa negociação com o Palmeiras, que o próprio dirigente do Palmeiras, né, falou que ele era homossexual, claro, com palavras, né, esdrúxulas. O próprio jurídico, o juiz que estava, na verdade, sentenciando, ele arquivou o processo com teor homofóbico. Falou que jogador, na verdade, não teria opção sexual, né? Ele falou alguma coisa que, não lembro exatamente com todas as letras, mas ele falou, entre outras palavras, que deixa não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Talvez exista essa coisa da cultura de arquibancada que diz que é normal xingar, fazer xingamento homofóbico, fazer xingamento racista, minha caneta até caiu. Mas, assim, a gente precisa lutar contra isso também, né? A gente não pode encarar isso como normal. Acho que quando a sociedade encara isso como normal, existe alguma coisa muito errada na nossa sociedade, né? E a própria FIFA também já criou uma lei, né, que justamente E que a torcida brasileira já foi punida algumas vezes por causa daquele grito de bicha, né? Contra herança dos mexicanos. Pois é, então acho que essa história ainda, infelizmente, a gente ainda vai ver muita homofobia no nosso futebol, infelizmente. Sim. Pois é muito complicado essa questão. Inclusive, o Matheus até me passando agora, que ele falou que futebol era coisa de macho. O juiz falou exatamente isso. Então, que é muito lamentável que isso aconteça. E louvável pelas atitudes do Richarlison encarar isso de frente e falar, eu vou jogar assim, e hoje vocês me criticam, depois vocês vão me aplaudir. Foi, né, o que ele falou nessa contratação. O Richarlison é um cara muito íntegro. De tudo que ele já passou no futebol e continua aí, a gente tem sim que elogiar muito ele, eu acho. Pois é, louvável, Richarlison. A gente fica aqui na torcida para você ter um excelente desempenho no Guarani, tá bom? E um projeto de extensão da UFRN oferece futebol para crianças de baixa renda. O objetivo é unir o esporte à educação como meio de desenvolvimento social e humano. Roda, VT. Sabe como é que isso ia acontecer? A bola no pé e uma inspiração incontestável. Jailton, quem é o atleta que você mais gosta, que te inspira? Neymar. Por que Neymar? Porque joga muito. E é movido pelo desejo de seguir o mesmo caminho do ídolo que o Jailton resolveu fazer parte do Golaço, projeto de extensão da UFRN que leva a prática do futebol para crianças de baixa renda. O Golaço ele surgiu do movimento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, surgiu da retomada do futebol aqui dentro da universidade, muito graças ao professor João Liparotti, um professor da Educação Física, que começou esse processo em 2011,
num processo de preparação para a Copa do Mundo, num programa chamado UFRN na Copa. E aí as seleções universitárias foram retomadas, ele montou um grupo de pesquisa e de extensão aplicada ao futebol, com estudantes de várias áreas. Isso movimentou o futebol dentro da universidade. Nesta fase do projeto, as crianças vêm até o campinho da UFRN participar de um acompanhamento de saúde e da seleção para o futuro time efetivo. Agora o projeto está em fase de recrutamento de atletas. Nós vamos continuar nesse processo durante maio e junho e a partir do segundo semestre vai ser formada a equipe sub-15 e a equipe sub-17 para disputar os campeonatos locais e regionais. O projeto ele funciona com crianças e adolescentes entre 13 e 17 anos. São meninos de escolas públicas que vão ter acesso ao projeto. Cada equipe vão ter 20 vagas para atletas. Da nutrição à educação física, o projeto conta com voluntários de diversas áreas e que contribuem para a efetivação das atividades. As aulas proporcionam o treinamento e ensino do futebol, a saúde esportiva, o apoio pedagógico, gestão e marketing esportivo, além da tecnologia aplicada ao futebol. Cada vez mais, os clubes estão usando a tecnologia para ser aliado no desempenho do clube. E aí, aqui, mesmo sendo um projeto de base, 13 a 17 anos, nós queríamos usar ferramentas profissionais para auxiliar tanto o treinamento quanto as outras partes aqui do projeto. A saúde está intimamente relacionada com o desempenho esportivo. Então, nós, estudantes de graduação da área da saúde, nós viemos para cá para dar uma orientação para os meninos, para que eles possam evoluir, tanto do ponto de vista psicológico, que nós temos pessoas da psicologia, da educação, mas também fisicamente, que é exatamente isso que eles vão atuar, como jogadores de futebol. Muito mais do que o futebol, o Jean conta que tem aprendido valores e que se orgulha em fazer parte do time do Golaço. Por tirar a gente das ruas, eu acho que isso é uma boa iniciativa que poderia ter em mais lugares por aí. Aqui é ótimo, eu moro longe, mas eu venho por gostar e ter a oportunidade de estar aqui. Você acha que aprende só futebol? Não, aprende a respeitar e, acima de tudo, ter respeito com o próximo. E que o projeto abra as portas para o Jean, Jailton e todas as outras crianças que trazem os sonhos na ponta dos pés. Tá aí, muito legal, né? Gente, começou o Brasileirão, hein? A primeira rodada foi marcada por protestos contra a reforma trabalhista da categoria. Jogadores de vários clubes entraram em campo com braçadeiras pretas, em ato de repúdio a modificações na Lei Pelé, que tramitam no Congresso Nacional. De acordo com a FENAPAF, organizadora do movimento, as mudanças afetariam principalmente o direito de arena, que remunera atletas pelos jogos transmitidos na TV. Uma grande discussão que está sendo feita nos últimos dias e que os jogadores, claro, nem todos, inclusive aqui no ABC também teve alguns jogadores, foi bem pontual aqui no estado, mas alguns grandes clubes aí fizeram e é um ato válido. Ato válido. E é legal ver os jogadores brasileiros não são tão opinativos, Sim. A gente pode dizer assim, né? Sim. Então é bem interessante ver que eles estão tomando essa causa. E é uma causa que talvez comece com os jogadores das séries A e B, que tem mais visibilidade, mas que ajude também os jogadores que não têm tanta visibilidade. A gente sabe que a imagem que a gente tem do jogador de futebol é só aquele cara que ganha milhões, mas nem todo jogador de futebol é assim, né? Então que traga melhorias para toda a categoria. A maioria dos jogadores do Brasil ganham um salário mínimo. Exatamente. Né? A gente tem quase 90%, né? Exatamente. A gente tem uma margem mínima ali, que são os jogadores que jogam a Série A, que recebem muito bem, né? Série B recebe ok, mas Série D e, enfim, outros níveis também de futebol recebem muito mal. Então, assim, a gente fala dos jogadores milionários, mas esse tipo de coisa vai afetar a maioria dos jogadores, que é justamente essa maioria de jogadores que recebem salário mínimo. É verdade. O levantamento da CBF, só complementando, ele disse que apenas 0,8% dos jogadores brasileiros recebem mais de 50 mil. Tem uma pouca porcentagem aí que fica na faixa dos 5 mil, como jornalismo, né, gente? Mas aí a grande maioria, voltando aí a falar um pouco sério, um pouco a vera, a gente brinca, né? Porque, na verdade, é a realidade brasileira, né? E entre outras questões também nessa questão da Lei Pelé, né? Como, por exemplo,
a questão das férias, né, que hoje está em tramitação para não ser mais coletiva, como acontece, acabou o campeonato, todo mundo entra no recesso e volta aí para os treinos. Agora, eles querem que as férias sejam individuais, o que pode atrapalhar no rendimento de cada um ou ainda na ascensão também de cada um. Acho que depende. Assim, quando você fala eles querem, né? Acho que os jogadores são os principais protagonistas disso, né? Quem tem que definir isso são os jogadores. E acho que é uma coisa que vai demorar muito para pegar, né? Existe um período de adaptação aí que precisa ser respeitado com relação a essa questão das férias. E outra coisa, você está no meio de um campeonato, você tem um jogador principal, como assim ele vai tirar férias, né? É meio estranho, né? É difícil. Acontece que o Brasil ele tem esse hábito de querer importar algumas coisas da Europa, mas não funciona bem aqui. Gente, não dá. Funciona bem aqui. Pois é, gente, ó, elas falaram que não dá. Vocês acham aí que dá ou que não dá, hein? Pois é. Olha, e ainda falando do Brasileirão, gente, aconteceu a esperada estreia de Vinícius Júnior, do Flamengo. O jovem de 16 anos é apontado como a maior promessa do futebol brasileiro na atualidade. Mais de 42 mil pessoas gritaram em coro o nome do atacante e o técnico Zé Ricardo atendeu o pedido da torcida e colocou Vinícius em campo, que inclusive ele está tão cobiçado. Aí Real Madrid tá na briga, Barcelona também falaram que o Real, né, passou a perna no Barça, que estava em negociação, mas os caras priorizaram o Real. Foi isso mesmo, Aninha? Essa negociação aí acho que ainda vai durar um pouquinho. Eu ainda acho. Até ele completar 18 anos. Pois é, né? Mas assim, acho que o Zé Ricardo está confiando muito no Vinícius, porque colocou num jogo grande, né? Logo ali, mesmo pouco tempo, mas já deu para testar. E o legal é que os jogadores do Flamengo toda hora procuravam ele. Não deu para ver muito ainda. E a torcida vibrou como se fosse um gol a entrada dele. Então a torcida é muito empolgada. Eu acho que o Vinícius Júnior, a gente tem que ter um pouco de paciência com ele. Não vamos queimar o menino ainda. Sim. Mas é legal que ele esteja. Eu acho que ele, se não me engano, ele é o jogador mais jovem a estrear, né, num clube de Série A brasileira. O Neymar acho que foi com 17 anos, o Gabriel Jesus, ainda, né? O Gabriel Jesus com 18 e ele agora com 16, né? E assim, é como a Aninha falou, tem que ter cuidado também, porque o menino é novo, se destacou. Ele é uma promessa, Para a categoria dele, ele joga muito bem, mas agora ele está jogando na Série A, que são times diferentes, são jogadores mais experientes. Então, assim, a gente não pode querer que ele faça chover, né? Que ele decida logo de cara. Exatamente. Assim, né? Passo a passo, uma coisa de cada vez. Inclusive, os clubes europeus também, né, se embalaram aí nesse momento e estão de olho em jogadores base do Palmeiras e do São Paulo. Você acha que essa moda aí voltou a pegar aqui no Brasil? Nunca deixou, né? Acho que nunca... Nossos diamantes, né? Sempre estão expostos aí ao futebol europeu. O que é uma pena, às vezes, porque você tem jogadores, como a gente está falando, imagina o Vinícius Júnior saindo, com 18 anos aqui para jogar no Real Madrid. Exemplo, ele teria vez no time titular do Real Madrid? Ele não teria vez no time titular do Real Madrid. Quando é que esse menino ia jogar? Né? Quando alguém do terceiro reserva se machucasse, o Zidane ia dar vez para o jogador entrar. E aí o menino, às vezes, acaba não se adaptando por ser muito jovem, por ser inexperiente, por uma série de coisas, porque ele pode ser um bom boleiro, mas ele pode ter problemas de não saber falar o idioma, pode ter problemas de não conseguir se adaptar ao país e acabar ficando a esmo, como o caso do do Gabigol, né, do Santos, que foi vendido a peso de ouro, foi para o Inter de Milão e acaba que quase não entra. O mesmo caso do Pato, que foi para a Europa, voltou da Europa, foi para a Europa de novo e também não está tendo chance ali no Sevilha. Eu acho que é importante os clubes, eles valorizarem essas pratas da casa, eles formarem os atletas e principalmente darem suporte psicológico e assim, uma base para aquele atleta. Porque assim, ele é um talento bruto, ele é um cara que vai render dinheiro, mas você também tem que pensar na pessoa como gente, né? Um jogador como gente. Você não pode jogar ele e pensar ele como cifrão, né? Porque você acaba queimando o jogador e acaba perdendo uma carreira que poderia ter sido muito mais bem, né, desenvolvida. É isso aí, como diz uma musiquinha, deixa o menino jogar, meu povo. Ó, falando agora de futebol internacional, olha só que bacana, gente. Nesse domingo, o Tottenham se despediu do estádio White Hart Lane em jogo contra o Manchester United pela Premier League. O estádio, que foi construído em 1899, foi a casa dos Spurs durante 118 anos. Depois da vitória por 2-1, a torcida do Tottenham invadiu o campo, fazendo uma bela despedida. Vocês estão vendo as imagens aí agora? Mas foi muita gente que invadiu o campo e levou pedacinhos de grama como lembrança, né, gente? Mas uma invasão completamente pacífica, né? Sim. Bonito isso. Sim. E tinha umas criancinhas muito bonitinhas, umas criancinhas
formando o nome do estádio, que é White Hart Lane, né? Aí cada formava uma palavrinha, muito fofinho, criancinhas felizes, tipo, legal você ver várias gerações acompanhando um estádio que, apesar desses 118 anos, continuava sendo um bom estádio, né? Recebendo jogos de Premier League. O time do Tottenham poderia ter dado um presente maior. O título, talvez? O título, exatamente. Era isso que faltou para coroar esse estádio, o título da Premier League desse ano. Mas eles acabaram com o vice-campeonato, perderam aí o Chelsea, foi o campeão, né? E vão construir agora uma arena no lugar, né, da White Hart Lane. Eu tô querendo dizer Chique, White né? Arena. Bonitão o negócio. E o time do Tottenham vai jogar, se não me engano, acho que é no Wembley, né, Aninha? É, sim, vai jogar lá enquanto o estádio não fica pronto. O estádio não fica pronto. Tá aí, vamos agora para mais uma paradinha? A gente volta já para o último bloco do nosso programa. Vamos falar de futebol, tem muita coisa legal, não sai daí.